Lost Media, ou em português, mídias perdidas. É tudo que a internet acredita ter sumido para sempre, ou não tem nenhuma informação sobre na internet, como filmes e vídeos e qualquer outra coisa que possa ser considerada uma mídia. Mas o que me chama mais atenção dentro dessas mídias perdidas são os jogos mobile. E por muito tempo, os jogos mobile foram uma ascensão na internet. Só que hoje em dia não dá pra dizer a mesma coisa. Mas há muito tempo na internet existiam jogos muito bons. E no meio desses jogos tinham algumas coisas meio bizarras e estranhas. Jogos que na maioria das vezes passam batido por muita gente. E por algum motivo, por causa desse tipo de coisa, as pessoas tentam encontrar esses jogos. Talvez por fazer parte da infância, pela nostalgia, ou simplesmente porque era bizarro demais e tinha medo, ou coisa do tipo. E por conta dessas pessoas tentarem achar esses jogos, criou uma comunidade em volta disso. Chegou ao ponto de darem tanta fama para esses jogos perdidos que acabavam chegando nos criadores. E às vezes, pela fama, quem sabe ganhar mais dinheiro, os criadores iam lá, arrumavam o que tinha que arrumar e lançavam de novo. Por incrível que pareça, jogos perdidos acabavam vendo a luz do dia novamente. É por isso que nesse vídeo eu peguei algumas mídias perdidas de jogos que voltaram ou simplesmente reapareceram para falar nesse vídeo. Jogos que por muito tempo sumiram, ou ficavam no subconsciente da pessoa. Essa ideia de vídeo eu me inspirei nesse canal. É o que diz o velho ditado. Nada se cria, tudo se copia. Então deixa o like, se inscreve no canal e dá um hype. Sabe as palavras de um filósofo. Antes de continuar, eu preciso deixar informado que esses apps vieram do iPhone, porque entre 2008 e 2014 era muito mais fácil de desenvolvedores pequenos lançarem seus jogos no iOS. Pelo que eu entendi, eles só precisavam pagar uma taxa e pronto, podia lançar o jogo que quisesse. É por isso que tinha muita bizarrice. Só que depois de um tempo, isso mudou, porque o iPhone saiu de 32 bits para mexer só com 64 bits. Então, qualquer app que era de 32 bits foi simplesmente apagado. E junto disso, se tu parava de pagar, meio que tua conta sumia até tu começar a pagar de novo. Então, juntando o apagamento de apps de 32 bits e tu parar de pagar porque teus jogos não estão dando certo, é por isso que muito app, muito jogo virou Lost Media. Voltando ao Charlie the Steak, esse jogo é um caso bem estranho e interessante nesse meio de Lost Media. Ele foi lançado em 2013 por uma empresa chamada Dynamic Dust. Eu acho que é isso. Foi lançado por iPhone e esse é um dos principais motivos de eu nunca ter jogado, porque eu nunca tive iPhone. E pelo que eu entendi, esse jogo tinha uma estética tipo Paul ou Talking Tom, pra quem lembra, que tu clicava, acontecia alguma coisa. Tu clicava no botão, acontecia outra. Só que era literalmente uma carne sendo ou triturada. O criador desse jogo só podia ser psicopata e vegano. Isso tinha uma ideia, tipo, de desestressar, porque tu tá cortando, batendo em alguma coisa que não é real, por isso mesmo é mais estranho. Já entra no Vale da Estranheza, já é outro bagulho bizarro, porque era uma carne com olho azul e dente humano. Tinha várias formas de interagir com ele, só que a cada nível, porque esse jogo tinha vários níveis, tipo cru, mal passado, ao ponto, bem passado, cada nível tinha formas diferentes de tu lidar e tu literalmente tá estudando. Mas como esse vídeo não é sobre essa bizarrice, esse jogo simplesmente sumiu depois de um tempo. Mesmo que hoje em dia muita gente conheça que ele é meio bizarro, naquele tempo provavelmente ninguém se importava tanto. Ele acabou caindo no esquecimento, porque não deu tanto engajamento, não deu lucro. E lá por 2015, o jogo parou de receber atualização. E essa empresa que criou ele acabou encerrando qualquer atividade que ela tinha. E por conta do apagamento de apps de 32 bits, Charlie the Steak foi junto. Não tinha o que fazer. E por muito tempo ele se manteve desaparecido. Totalmente. Aí que meio que começou a parte da Lost Media dele. E em 2024, alguns vídeos meio estranhos começaram a aparecer dele. E começou a viralizar na internet. Porque com certeza não foi alguém muito normal que fez esse jogo. Isso foi tão longe e por algum motivo começou a se criar uma comunidade em volta dele. Pra tentar encontrar ele, trazer de volta uma carne de olho e dente. E tu bate nessa carne. Eu ainda não tô conseguindo levar isso muito a sério. Mas a comunidade ficou tão obcecada que surgiu algumas teorias do jogo, tipo, do porquê que ele sumiu. Como banimento por gore. Pra quem não sabe, gore é tipo, tu fazer o que tu faz com a carne, mas com o corpo humano. Tipo isso. Ou algum processo, e chegou a um ponto de ir tão longe que tava achando que tinha alguma coisa maligna atrás, sei lá, uma maldição, por mais idiota que isso pareça. É sério, não sei, as pessoas são estranhas. Mas depois de um tempo, os desenvolvedores vieram e explicaram a situação toda. O motivo foi falta de suporte, e a empresa fechou. Simples. Normalmente é o que acontece. E como o meme explodiu muito, os desenvolvedores olharam pra isso e pensaram, pô, vou trazer de volta o jogo. Mandaram algumas mensagens no Reddit falando que iam tentar trazer o Charlie the Steak de volta. E pouco tempo
tempo depois, uma versão atualizada do jogo apareceu. Mas isso transformou Charlie the Steak em um caso raro de Lost Media que simplesmente voltou por causa da internet. E pra mim esse jogo, cara, tem literalmente a estética de Vale da Estranheza ou tipo Brain Rot. Isso que tu tá vendo agora é um app, e ele custa mais que você. Na minha infância, eu ouvi falar muito desse app, só que ele é simplesmente uma piada. Ele é um app que custa $99, só que ele é inútil. Ele literalmente não faz nada, não serve pra nada. Convertendo, fica tipo $1 bilhão. Esse app inútil, que custa mais que muita coisa, ele foi criado em 2008 por esse cara que eu nem sei pronunciar o nome direito. É um desenvolvedor alemão, e na época muita gente reclamava que tinha apps que custavam $99. Hoje em dia eu já não compraria nada no celular de app, imaginando naquele tempo, mas por causa desse motivo, ele resolveu criar esse app que custa muito caro, mas não faz nada. Tudo pela piada. E por incrível que pareça, algumas pessoas, resumindo 8 pessoas que tiveram a capacidade mental ou não tiveram, mas tinham muito dinheiro no bolso e compraram esse aplicativo. Mas enfim, quando tu abriu o app, não tinha nada, ele não fazia literalmente nada. Só aparecia uma joia vermelha ali na tela e algumas frases, tipo, eu sou muito rico. Isso me lembra até aqueles bagulho de NFT, tipo, tu comprava uma print, tá ligado? Só que não, tu comprou um app muito caro, que não faz nada, é uma imagem, tipo um print. E como eu disse, até onde dá pra saber, 8 pessoas compraram esse app. E chegou num ponto de, em menos de um dia, a Apple excluir esse aplicativo. Foi tipo considerado um golpe ou coisa do tipo. 2 pessoas que deram sorte conseguiram reembolsar, mas o resto ali das 6 ficou com aquilo grudado no celular. E provavelmente elas ainda devem ter esse app. Ou não também, porque tudo isso aconteceu em 2008. E com o tempo depois do app ser apagado, tentaram criar algumas cópias. Talvez por valores mais baixos, né? Porque ninguém ia pagar $99 de novo. Mas o app original nunca chegou a ver a luz do dia novamente. Esse nome pode ser meio familiar pra ti. Mas em si, o jogo mobile, que tem a ver com esse nome familiar, eu realmente não sabia que existia. E só de ver algumas imagens e vídeos, eu achei uma pena que acabou virando Lost Media. Band in Nightmare Run foi um spin-off de The Band and the Ink Machine. Eu não sei falar isso. Foi um spin-off feito pra celular, que tinha no Android e no iOS. Naturalmente, alguma coisa de Android, né? Foi feito em 2018. O jogo foi feito por Kerman Interactive, em parceria com a Joel Drew Studios. E como dá pra ver no vídeo, ele tinha uma pegada de Subway Surfers, só que ao contrário. E tinha um estilo daqueles desenhos antigos que nem é no jogo original, e isso é muito maneiro. Mas antes do lançamento oficial, os desenvolvedores, eles mandaram pra alguns youtubers famosos da comunidade de terror pra fazer um teste, pra criar um hype. Só que teve muito problema e o jogo teve que ser apagado. A Kerman Interactive, que era a desenvolvedora do jogo, acabou fechando. E além disso, existiam alguns conflitos legais envolvendo a empresa Fatmojo, que trabalhava com os produtos da franquia Band. E pelo que eu entendi, o jogo ele tinha integração com vendas e produtos oficiais. Por isso deu todo esse problema. Além de problemas técnicos, o jogo não estava se pagando. E os servidores do jogo foram apagados. E por volta de 2021, o jogo fechou. Literalmente sumiu da Apple Store e da Google Play. E o grande problema é que o jogo não era totalmente offline. Muitas partes dos jogos dependiam de conexão com a internet. E por conta disso, teve gente que tinha o jogo baixado, mas não conseguia sair do tutorial. Só que recentemente, surgiu algumas pistas de talvez a sua volta. Algumas páginas ligadas ao universo de Band começaram a sugerir algum retorno desse jogo. Mas nada disso é 100% oficial. Uma pena. Mas enfim, esse foi o vídeo. Esse foi alguma das mídias perdidas que eu achei mais interessante pra falar em um breve momento. E eu sei que tem milhares de outros apps e jogos que viraram Lost Media. Então, se tu tem alguma outra ideia, comenta aí que eu vou trazer para os próximos vídeos de Lost Media. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e um abraço.